Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite. Olá, Alex. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir aí, Alex? Como é que tá? Como é que tá o áudio? Do 0 a 10. Fala comigo. Top, muito bom. Vou esperar um pouquinho pro pessoal entrar, dar um tempinho. Hoje a aula é nosso resumo, né? Nosso resumo é, detalhado aí sobre ciclos de mercado e ciclos da economia, para a gente ter um uma base bem envolvente e para poder ficar numa estrutura legal para vocês entenderem legal, tá? É, nós temos aí, né, no caso, o tema da aula será ciclo de mercado versus o ciclo da economia, né? Temos alguns objetivos da aula para poder atingir, que eu vou falar para você, e eu vou ver se o pessoal vai entrar. Eu não sei se o pessoal vai estar ocupado ou não, mas vamos ver. Vou botar aqui no grupo aqui. Estou ao vivo já. Como é que tá a imagem aí, Alex? Melhorou a imagem um pouquinho? Boa. É, câmera nova, eu tive que trocar a câmera, que é aquela a do notebook, eu achei que fosse valer a pena, porque a do notebook é 2K, mas eu acho que nas gravações elas não ficaram legais, e aí eu acabei comprando uma é, superior, entendeu? E aí, para poder ajudar também, né, na aula, porque não adianta nada também ficar dando aula com uma imagem embaçada, ficar horrível. E o áudio também, minha preocupação também foi muito o áudio, por isso que eu comprei o ponto, né, do ponto daqui do ouvido, para ter uma experiência com vocês aqui em relação ao áudio e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Ô, Alex, eu vou começar. O pessoal foi entrando, o pessoal vai pegando as coisas. Papel e caneta na mão, tá bom? Que hoje o conteúdo é detalhado, extremamente detalhado, tá? E eu tenho certeza que você vai curtir, tá? Vamos lá. É, falando aí um pouquinho sobre estruturas, é, o Wellington apareceu. Falando aí um pouquinho sobre estruturas aí, né, de ciclos de mercado versus o ciclo da economia, né? Nós temos, é, nós temos 4 pontos, né? Quais são os objetivos? Compreender os conceitos de ciclos econômicos e ciclos de mercado. Isso, isso vocês já sabem, né? Já entendem que, né, tivemos aula sobre isso. Identificar as fases dos ciclos econômicos e dos ciclos de mercado, tá? Analisar a interação entre ciclos econômicos e ciclos de mercado. E o ponto-chave, que é o ponto 4, entender as implicações desses ciclos para investidores e formuladores de políticas, por exemplo. Investidores, aqui vocês são, né? A maioria de vocês aqui são investidores, buscam um conhecimento maior para poder ter um investimento muito mais, uma base de investimento muito mais tranquila e muito bem estruturada, né? Sim ou não? Show. Vamos lá.
Nós temos aqui, ó, vamos ter aqui, tá? Uma introdução, tá? Eu vou colocar uma introdução para vocês. Nós vamos ter aqui, vamos debater sobre os ciclos econômicos, vamos debater aqui sobre ciclos de mercado, tá? Dar exemplos e tudo mais. Vamos debater uma interação aqui entre ciclos econômicos e ciclos de mercado, tá bom? Teremos implicações para investidores e formuladores de política, tá? E a conclusão, tá? E eu vou abrir aqui uma sessão aqui de perguntas aqui para poder ter noção do que vocês têm referente à dúvida ou não, tá bom? Tá? Então vamos lá. Na introdução a gente tem o seguinte item, né? Que é a apresentação do tema, né? Então hoje nós vamos explorar os ciclos econômicos e os ciclos de mercado, dois conceitos fundamentais para entender, na verdade, as flutuações da economia e nos preços dos ativos financeiros, tá? Pavés, qual é a definição? Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Essa câmera, ela é boa, mas ela é sinistra, rapaz. Deixa eu subir um pouquinho ela aqui. Achei que assim ficou melhor. Bom, vamos lá. A definição, tá? Definição nós temos definição dos ciclos econômicos, né? São as flutuações periódicas, tá? Na atividade econômica ao longo do tempo, tá? Então, trazendo bem pro básico, são flutuações periódicas na atividade econômica ao longo do tempo. Falar alguma coisa aí, Alex? Eu não. Não, o Alex que abriu o microfone sem querer. Tá show. Vamos lá. Continuidade. Isso a gente tem a definição de ciclos econômicos, tá? Definição de ciclos de mercado. Beleza? Tá tranquilo, Alex. Relaxa, acontece. São as flutuações nos preços dos ativos financeiros, como ações, títulos e commodities. Beleza? Mas, quando se trata de commodities, nós estamos falando de quê? Petróleo, metais, minério de ferro, tá? Café, contratos de café, milho, tá? Tudo isso são commodities, beleza? Ações, vocês já sabem, né? Ações são empresas de capital abertos que têm um IPO na bolsa, tanto brasileira quanto americana, seja um, seja outra, ou seja as duas. No caso, quando se tem um IPO, né, numa bolsa, você não consegue ter em outra e ter, sim, um derivativo dela, tá? Para você poder negociar ela, por exemplo, em outras bolsas, como é o caso do EWZ, tá? Ela simboliza a nossa bolsa dolarizada lá nos Estados Unidos, tá bom? Importância. Compreender os ciclos é crucial para os investidores em empresas e formuladores de políticas. Por quê? Porque impacta diretamente a economia global e os mercados financeiros, tá? E aí a gente vai entrar um pouquinho nos ciclos econômicos. Quais são as suas definições e características, tá? Pessoal, lembrando que essa aula de hoje, ela é um resumão de tudo que a gente já viu, tá? De tudo que a gente chegou até aqui para entender. A partir de terça-feira, eu já vou entrar mais a fundo sobre o mercado, nas estruturas de mercado, macro e microestruturas de mercado, tá? Eu vou dar detalhes ali sobre a microeconomia, tá bom? Então, para a gente casar tudo isso daí e juntar, né, o quebra-cabeça, juntar a peça e poder fazer com que vocês façam dinheiro com isso, tá? Vocês tenham uma informação privilegiada, vocês passam a entender mais a macroeconomia, e a economia em si, e ter um conhecimento ali específico para você
no caso, investir em ações, investir, né, não se tratando de recomendação, mas se tratando de uma análise educacional para vocês entenderem de real a importância de todo o contexto geopolítico para poder entrar e poder fazer seu dinheiro, seja na Bolsa Americana, na Bolsa Brasileira, enfim. Que afinal de contas a gente está aqui para isso, né? Definições e características, tá? Os ciclos econômicos são movimentos recorrentes na atividade econômica, tá bom? Que podem ser observados ao longo do tempo. Eles refletem a alternância entre períodos de crescimento econômico, expansão, tá? E contração econômica, recessão, né? Aquele método contracionista, onde a gente entra com os métodos contracionistas e os métodos expansionistas, tá bom? No método do expansionista, Pavese, o que que nós temos, tá? Nessa fase, pessoal, a economia está crescendo, o PIB aumenta, a produção industrial cresce, o desemprego diminui, os investimentos aumentam, os consumidores estão mais confiantes e gastam mais, o que impulsiona, lógico, o crescimento econômico, tá? Por isso a expansão dele, tá? Nós temos também a fase do pico, né? O pico é o ponto mais alto do ciclo econômico, né? A gente já viu isso no gráfico, que tem, né, aquela variação lá, e o pico a gente já sabe que é na pontinha, a gente já sabe que o pico é o ponto mais alto do ciclo econômico, tá? Nessa fase, a economia atinge sua capacidade máxima de produção, tá? Então, o país está, né, a pleno vapor, produzindo, tá? E aí o crescimento começa, o crescimento, né, na verdade, começa a desacelerar e os indicadores econômicos começam a mostrar sinais de enfraquecimento. Bom, aí é onde a gente entende que estamos produzindo demais com indicadores caindo e dizendo que não está tão legal assim. Tá? Esse é o pico da fase, tá? E temos a recessão também, antes do Vale da Depressão, nós temos a recessão, né? Que durante a recessão a atividade econômica. Ai, vamos ver, travou aqui a cadeira. Durante a recessão a atividade econômica diminui, o PIB cai, totalmente ao contrário da parte da expansão, tá? A produção industrial desacelera, o desemprego aumenta, tá? E os investidores diminuem, os investimentos, né? Dos investidores diminuem, eles mesmos eles travam e tudo mais. A confiança dos consumidores cai, resultando em menos gastos e mais poupança, tá? Poupança, aquela coisa ridícula que nós temos aí como opção de investimento. Temos o vale, que é a depressão, tá? Nessa fase, é a fase mais baixa do ciclo econômico. A atividade econômica começa é, já está caindo, na verdade, né? E a atividade econômica atinge um ponto mais baixo. E a economia experimenta uma contração significativa, né? Aquele desespero de todo mundo. Meu Deus do céu, vou morrer. Meu Deus do céu, perdi tudo na minha vida e tudo mais. Aquela história toda que a gente já conhece. Lógico, o mercado é cíclico, por isso ciclos. E a gente entende que quando a gente estuda de verdade realmente a economia, a gente sabe que isso vai voltar. E um breve crescimento, a gente viu isso com o Bitcoin, a gente viu isso com algumas ações, por exemplo, Petro batendo máximas históricas aí, enfim. Após o vale, a economia começa a se recuperar, né, levando aí uma nova fase de expansão, né? E aí a gente entra naquele ciclo da fase da expansão, da contração e tudo mais. Aí o ciclo econômico, aí é o ciclo, né, é, da economia. Tá? Então, são essas quatro fases que nós temos aí, tá? Exemplos históricos, pessoal. Quais são os exemplos que eu tenho de fases do ciclo econômico? Por exemplo, a Grande Depressão de 1929.
tá? Uma das recessões mais severas da história, tá? 1929, caracterizada por uma queda significativa do PIB, tá? E um aumento massivo no desemprego, tá? Foi a Grande Depressão de 1929. Se vocês quiserem, depois eu mando um PDF aí resumido, sobre a Grande Depressão de 2020, de 1929. E também temos aquela famosa, vocês já conhecem tanto, que ela foi até maior do que a Covid, se vocês não sabem, em termos de números e financeiros, ela foi maior que a Covid, foi a crise financeira de 2008, a crise das subprimes, né, lá dos Estados Unidos, que foi marcada pela falência de grandes instituições financeiras e uma contração global da atividade econômica. Beleza? Até aí, fazendo sentido? Tudo certo pra vocês? Estou indo muito rápido? Como é que tá? O Wellington, tá de boa? Tranquilo. Podemos continuar então. E aí, pessoal? Perdoa que eu tô um pouquinho gripado, tá? E aí, a gente entra aí também no ciclo de mercado. Pavés, ciclo de mercado, né? Eu vou dar aí algumas definições características para vocês. Ciclos de mercado são movimentos nos preços dos ativos financeiros, movimento nos preços dos ativos financeiros que refletem a mudança no sentimento do investidor, na oferta e na demanda por ativos, e em outros fatores econômicos e financeiros, tá? Voltando. Ciclos de mercado são movimentos nos preços dos ativos financeiros, tá? É diretamente no preço, tá? O movimento é diretamente no preço, tá bom? E não na teoria do ciclo econômico. É o ciclo de mercado. Se a gente já está trazendo já para microestrutura de mercado. Então, geralmente a gente tem um sentimento e, por exemplo, quando sai alguma coisa, de alguma notícia, de alguma coisa, a gente já sente diretamente no preço. É lá no preço que a gente vai sentir, que a gente vai entender, tá? É, isso daí reflete, né, a mudança no sentimento do investidor, tá? E aí vem alguns dados, como o payroll, né, o IPC, enfim, que a gente vê aquele, né, o número batendo e voltando igual maluco. E isso aí na oferta e na demanda por ativos pode mexer em outros fatores econômicos e financeiros também, tá? E aí, dentro do ciclo de mercado, né, dentro do ciclo de mercado, nós temos também fases. Pavés, quais são essas fases? Nós temos a alta, famosa bull market, né? Por que bull, pessoal? Vou explicar para vocês. Tem gente que não sabe o porquê, tá? Eu vou falar, pode ser uma bobeira para vocês, mas tem gente que não sabe o porquê, até porque essa aula vai ficar gravada para outras turmas, virão outras pessoas. Mas bull, né? Vem do touro, tá? Vem do touro. Por isso que o símbolo de Wall Street é o touro. Bull market, porque como é que o touro ataca, pessoal? O touro ataca com o chifre de baixo para cima, né? Ele faz aquele movimento de baixo para cima, por isso que é bull market, tá? Esse é o motivo de ser chamado do touro ser, né, na verdade, a, o símbolo, né, de Wall Street e tudo mais. E nessa fase, os preços dos ativos estão subindo. O otimismo prevalece, os investidores estão dispostos a assumir mais riscos. Tá tudo muito bonito, né? A demanda por ações de outros ativos aumenta, impulsionando aí os preços, né? E aí vem o lance do bull market, a alta, porque o touro ataca dando chifrada, né? Vamos dizer assim, que chifre para cima, né? Então, por isso que a simbologia do mercado em alta é bull market, tá bom? É, Após a alta, nós temos o pico, tá? Que é o pico. Similar ao pico no ciclo econômico, pico no ciclo de mercado é o ponto mais alto dos preços dos ativos. Né? Nessa fase,
o preço começa a mostrar sinais de estagnação. Nos vêm os dados começam a vir não tão positivos assim. E os investidores começam a vender e realizar lucros, né? E a gente vai, eu vou desenhar aqui no gráfico aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Botar o meu whiteboard aqui. Vocês vão entender do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Não é esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu quero. Esse aqui que eu quero. Já está aqui praticamente mais ou menos desenhado para vocês. É, não está sendo. Está sendo transmitido para vocês aí? Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo aqui que está aqui, ó. Tá desenhado aqui? Top. Então, muito bom. Gostei. Vamos lá. Para vocês entenderem, né, sobre o bull market começa aqui, ó. O bull market começa exatamente nesta região aqui. Deixa eu botar de verde para vocês visualizarem. Aqui, ó. Essa região aqui começa o bull market, né? E a gente entra aí nas ondas de Elliott e tudo mais. Vamos ter aula sobre isso. Já falei sobre o Wyckoff também. Temos aqui, ó, uma, duas, três, quarta onda complexa, subiu a quinta. Geralmente aqui e aqui a gente começa a ter o sinal, né, do pico de mercado, tá? E aí, entrando no assunto do pico de mercado, nessa fase aí, tá? Os preços começam é, a mostrar sinais de estagnação e os investidores começam a vender e para realizar os lucros. E aí entra a parte da onde eles não querem perder o preço dele, pessoal. Eles querem manter o médio deles aqui, ó. Para isso, eles precisam manipular e manipular, manipular e manipular. E aí eles começam a vender as posições, né? Vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, 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 compra, vende e fica nessa, né? E eles mantêm o médio deles bem aqui. Aqui fica o médio deles da realização de lucro deles da entrada daqui, ó, né? Então eles pegam aqui uns 2%, tudo mais, né? E aí vem o lance aí da baixa de mercado, bear market, né? Que é o urso. Por quê, pessoal? O urso. Ó, só não escrevam aí, porque eu consigo ver, tá? Se vocês estiverem rabiscando, eu vou conseguir ver. Para não poder atrapalhar aí a parada aí, se eu puder. Valeu? Porque o urso ele ataca, né, a garra dele para baixo, mãozada para baixo. Por isso, baixa de mercado é representada pelo urso, beleza? Então, durante a baixa, os preços dos ativos estão caindo, né? O pessimismo prevalece e os investidores estão mais avessos ao risco. A oferta de ações e outros ativos aumenta, pressionando os preços para baixo. Então, quanto maior a oferta e a menor a demanda, né, a gente vê o preço despencando e a gente entra na lei da oferta e demanda, né? A oferta
é muito grande, a oferta é muito grande, não tem ninguém para comprar e o preço cai fora, pressionando assim os preços para baixo. E aí dentro é, desse contexto que eu falei, nós temos aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. Nós temos aqui essa regiãozinha maravilhosa aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui começa a mostrar, aqui na verdade já começa a mostrar os sinais de fraqueza do mercado, tá? Aqui. Aqui já começa a mostrar, graficamente falando, os sinais de fraqueza do mercado. E aí onde sai, começa a sair relatórios negativos e tudo mais, e o preço vem contando aqui em uma, duas, três, quarta onda complexa, busca a quinta para poder fazer o ciclo de volta, né? E aqui é a famosa, aqui a gente tem nessa parte aqui a nossa baixa de mercado, né? Nossa baixa, nossa baixa de mercado acontece justamente nesta região aqui, ó, tá? E, posteriormente a isso, nós temos o vale, né? Pavés, onde é que é o vale? Exatamente aqui, ó, onde eles pioram tudo para falar que tá tudo uma ziquezira, e aí todo mundo desiste, fala que vai ficar, né? Desisto, não vou perder mais dinheiro, e aqui entra o vale. Pessoal, para quem sabe e para quem entende, aqui é a melhor oportunidade de compra. Todos sabem, né? Que ali, aqui, é a melhor oportunidade de compra. Aqui, aqui e aqui. Em 2022, tem no meu Instagram isso, eu desenhando exatamente este gráfico aí, no preço já correndo e o Bitcoin estava exatamente aqui. Eu falei, pessoal, o preço não passa dos 15.600. Quem foi que viu isso aí? Tu viu o Wellington, Alex? Postei isso pra caramba no meu Instagram. Vocês chegaram a ver isso aí? Pode abrir o microfone, tá? Porque aí o pessoal não consegue Vi sim você postando. ver eu postando no gráfico de junho ou julho de 2022. O preço, eu falei, gente, o preço não passa de 15.600, 15.500 por conta da micro estrutura de mercado que o mercado vinha daqui, ó. E aqui tinha uma defesa gigante para continuar a subida do mercado, e o mercado bateu aqui, ele buscou a liquidez que ele precisava, e aqui também era uma região de grande liquidez, na máxima do mercado, e ele voltou, começou a recuar para depois poder seguir e fazer a sua uma, duas, três, quarta onda, quinta, estendida, né? Então a gente tem aqui no mercado hoje, no Bitcoin, a gente tem uma, duas, três, quarta onda, a gente está formando a quarta onda, buscar a quinta ali, próximo ali, os seus 90 a 120 mil dólares. É o que a gente tem de mercado ali, mais ou menos. Tá? Por isso que eu falei, pessoal, daqui o preço não passa. A bolinha laranja está lá até agora. Se eu abrir aqui o meu, se eu abrir aqui o meu TradingView, ó, o Wellington desenhando aí, ó. O Wellington tá todo para desenhar já.
Eu só corri o mouse pra abrir o microfone só, pô. Ele passou em Aí cima. Foi mal. aparece para mim aqui, aparece o nome e geral que aparece aí. Eu vou ver aqui, ó, deixa eu ver. Ah, e fez exatamente o que está desenhado, né, pai? Ó, não é à toa que a gente faz as coisas aqui, não. A gente tá achando que o mercado aqui é achismo. Ó, olha só que coisa bonita, ó. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Nanã. Agora que eu não consigo ver. Hum, aí. Que vocês estão vendo ainda o meu aqui, né? Aqui vocês estão vendo ainda? Tô vendo o que você tava desenhando. Aqui. Tô desenhando aqui, ó. Tá vendo aqui? Rabiscando, tá vendo, Tô, né? tô. Deixa eu voltar tudo aqui. Corrigir essas. Ele erra aqui. Para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu só voltar aqui, botar aqui o vale. A gente estava falando do vale. E aí, deixa eu compartilhar mais uma coisa. Opa, sumiu aí com vocês? Sumiu. Show, show de bola. Aqui, ó, compartilhar para vocês. Ah, minha tela. Olha aí, que coisa mais bonita. Vocês estão vendo aí? Ver se aparece o chat aqui para mim. Tá vendo aqui? Ó, por conta de da macroestrutura de mercado, olha aqui, ó. Olha o que que o preço fez aqui. Vocês vão entender. Vou botar como linha de tendência aqui mesmo, tá bom. Aqui, ó. Nessa região aqui, nós tínhamos algo muito importante, olha lá. Uma região de negociação, né? Muito forte. Então ele subiu, voltou, fez a bipolaridade, buscou a liquidez onde ele precisava, ó, justamente aqui. Tá todo mundo vendo? Ó, ele buscou a região aqui e tudo mais. Essa bolinha laranja, pessoal, ela tá desenhada desde 2022. O mercado estava exatamente aqui quando eu desenhei. Aqui, ó. Foi junho de 2000. Não, foi junho, não, foi julho, tá, pessoal? Aqui, o mercado estava aqui. O mercado estava bem aqui. Dia 23, no dia 23 ao dia 27 de julho, eu marquei a região e ela estava exatamente aqui, ó. Eu falei, pessoal, o mercado precisa ir para o vale dele, precisa ir aí para o desespero do pessoal que ainda não chegou ao desespero. Tivemos uma defesa aqui absurda, o mercado voltou, e aqui caiu e casou justamente com a quebra de uma
de uma segunda grande corretora, a FTX. Isso aqui foi a quebra da segunda grande corretora. Daqui para cá, daqui para lá, preço nunca mais voltou. Ó, tá aqui, ó, o preço está bem, o círculo também aqui, ó. Falei, ó, nessa região aqui não passará. Dessa região não passará. E eu tracei um canal assim que ele fez um pivô de alta. O que é um pivô? Isso aqui. Isso é um pivô de alta. Quando ele rompe o topo anterior, ele caracteriza um pivô de alta. Aqui nós temos um pivô de alta. Aqui nós temos um pivô de alta. E aí, com isso, eu comecei a traçar o canal, né? Tá, o canal ele tá até desenhado lá no Instagram, tá tudo certinho lá. E eu falei, pessoal, tá aqui, ó, o canal tá desenhado aqui, ó. Olha aqui, ó, para você não falar que é mentira. Tá aqui, ó, desenhado aqui, ó. Aqui, ó, certinho aqui. E ele tá respeitando esse canal. Já vem desde da última alta dele. Ele chega lá, ele vai negocia na mínima, depois ele vai, negocia na máxima, negocia na mínima, ele vai. Então aqui nós temos uma bela oportunidade de compra de mercado de Bitcoin, né? Para quem aí se interessa pela criptomoeda, é, temos uma oportunidade muito boa em Bitcoin aqui, tá? Para ele poder aí fazer sua. Aqui nós temos ó, uma, duas, três, quarta onda complexa, tá? Que aí ele não pode invadir aqui assim, ó. Aqui ele não pode invadir, senão ele invalida. Mas aqui estamos caracterizando uma onda complexa, tá? Para poder buscar a quinta, que deve ir até lá seus aproximados 108 a 110 mil dólares, tá? Entre 90 a 110 mil dólares. E aí vem uma correção cíclica, tá? Em ABC, tá? Isso daqui é num cenário muito positivo, mas uma recessão cíclica aí em ABC, que a gente veria aí em A na primeira correção, B na segunda correção e C na segunda correção, o mercado voltaria aqui a buscar liquidez e voltaria a subir. Beleza? Então, esse aí é o nosso famoso, é, é o nosso famoso bear market, né? Que é a parte da, da baixa, né? E no Vale, o ciclo de mercado é o ponto mais baixo dos preços, onde eu mostrei no gráfico ali para vocês, por exemplo, a quebra da FTX, tá? De uma corretora. O Vale, no ciclo de mercado, é o ponto mais baixo dos preços nos ativos. Já após essa fase, os preços começam a se recuperar, tá? E à medida que o sentimento do investidor melhora e a demanda por ativos aumenta, tá? Nós vimos isso no gráfico do Bitcoin, beleza? Desenhou exatamente o que eu, né? Eu liguei pro, né, dei uma ligadinha lá pro Nakamoto, Satoshi Nakamoto. Falei, irmão, dá uma desenhada no gráfico que eu preciso dar aula aí para poder me ajudar. Aí ele fez. Brincadeiras à parte. Nós temos aí exemplos históricos referente a isso, tá? Ciclos de mercado, nós temos exemplos, além da crise da subprime de 2007 a 2009, nós temos a bolha da internet entre 1999 e 2000, né, caracterizada por um aumento explosivo nos preços das ações de tecnologia, seguido por uma queda acentuada, tá? Então, o preço explode e cai. Crise do subprime, a mesma coisa, em 2007, de 2007 a 2009, foi daí que inventaram e criaram, né, a famosa Bitcoin, para a gente se defender. Porque Bitcoin, pessoal, nada mais é do que uma moeda descentralizada que o governo não tem poder sobre ela. Sendo assim, nós estamos defendido praticamente, igualzinho ao ouro, por exemplo, estamos defendidos de uma possível recessão de mercado, uma possível recessão cíclica, tá?
Em 2007 a 2009, foi marcada por uma queda significativa nos preços dos ativos financeiros devido à crise no mercado imobiliário e ao colapso das hipotecas subprime, tá? Um, um famoso especulador, ele especulou em cima dos maiores grandes bancos dos Estados Unidos, né? Fazendo com que uma única pessoa ou um único grupo, digamos assim, ficasse multimilionário, bilionário, especulando contra os próprios bancos, né? E os bancos não enxergaram isso, tá? Passo depois para vocês referências de livros e filmes, né? A Grande Aposta é uma delas, né? Um filme deles que fala justamente sobre isso, né? Que é a grande aposta, né? É, teremos também, agora, a interação entre ciclos econômicos e ciclos de mercado, tá? A influência dos dois, tá? A influência mútua, tá? A saúde da economia impacta o mercado financeiro e as condições do mercado financeiro podem influenciar a economia real, tá? Então, assim, a saúde da economia, tá? Ela vai impactar diretamente no preço do mercado financeiro, tá? Só que em contrapartida, as condições do mercado financeiro podem influenciar na real economia dos ativos e na real economia dos países, tá? Entramos aí, então, em políticas monetárias. Os bancos centrais ajustam as taxas de juros para poder influenciar a atividade econômica, tá? Taxas de juros mais baixas podem estimular a economia e os mercados financeiros, enquanto as taxas mais altas podem esfriar ambas as partes, tá bom? Exemplo, redução das taxas de juros pelo Federal Reserve, né? Tudo, pessoal, tudo. O mundo do mercado financeiro, o mundo dos especuladores, o mundo dos investidores, acaba caindo na conta do Federal Reserve, tá? Que é uma economia do mundo, uma economia americana, que é o famoso Fed, né? Que a gente chama lá, e onde Jerome Powell é o atual presidente lá, que tem um grande exemplo, que é a redução das taxas de juros pelo Federal Reserve durante a crise financeira de 2008. Eles usaram esse método para poder estimular a economia e assim ter um retorno em economia em V, bem parecido com o que aconteceu com pós-Covid, com o que o ministro Paulo Guedes fez aqui no Brasil. A economia caindo drasticamente, ele injetou dinheiro na veia do consumidor, e aí reduzindo taxa de juros e tudo mais, para o pessoal tirar dinheiro do banco e injetar na economia, e aí o preço, a economia voltou em V, aquele famoso retorno em V. A gente vê a economia, né, ela vem caindo e ela tem um pico aqui, ela volta em V, tá? O famoso retorno em V. As expectativas dos investidores, tá? As expectativas sobre o desempenho futuro da economia podem influenciar os ciclos de mercado, tá bom? Se os investidores esperam uma expansão econômica, eles podem comprar mais ações, impulsionando os preços, tá? Impacto de choques externos, tá? E aí a gente entra na parte da geopolítica, né? A gente tem um exemplo aí da Covid-19 em 2020, tá? Por que Covid-19, pessoal? Porque o vírus foi descoberto em 2019, tá? Mas estourou em 2020. Eventos globais como crises financeiras ou pandemias, ó, e aí, tá? Podem afetar simultaneamente os ciclos econômicos e de mercado, causando recessões econômicas e mercados em baixas, tá? E aí é um evento, pessoal, que não tem o que fazer. E tem que tomar medidas drásticas aí para poder é, voltar com a economia o mais rápido possível. Temos exemplos na crise de 2008, onde o Federal Reserve reduziu a taxa de juros e a Covid-19 pós-pandemia, que a mesma coisa aconteceu, tá? O grande exemplo que eu sempre falo é a Covid-19, né, que levou a uma queda acentuada no mercado financeiro e uma recessão global.
tá? Você vê que em todos os gráficos você vai ver uma baixa absurda nos preços na época ali entre abril e março de 2020. Você vai ver que o mercado realmente caiu em todas as bolsas, tá? Você vai ver o mercado assim, ó, tipo, despencando reto, tá? Análise de indicadores econômicos, pessoal. Indicadores como PIB, taxa de desemprego e a inflação são usados para avaliar a saúde da economia e prever movimentos do mercado. Ah, mas por que você está falando? Como assim? Exemplo: aumento na taxa de desemprego pode indicar uma recessão iminente, impactando negativamente os mercados financeiros. Consequentemente, ao contrário, né, uma redução na taxa de desemprego pode indicar uma ascensão no mercado financeiro. Perfeito? Implicações para investidores, tá? Eu tô fazendo isso, pessoal, porque eu dividi tudo isso em temas bem detalhados e formulados bem específicos para vocês entenderem e terem aí uma, digamos, um exemplo do que realmente aconteceu, o que vocês viveram na pele, tá? A crise de 2008 todo mundo viveu na pele, Covid-19 todo mundo viveu na pele, a gente sabe como é que foi a situação, tá? As implicações para investidores e formuladores de políticas, tá? Para investidores, conhecimento dos ciclos podem ajudar a tomar decisões mais informadas sobre quando comprar ou vender ativos, tá? Nós, meros investidores, eu me considero um investidor, tá? Só que pessoa física, varejo, diferentemente das carteiras de grande fortuna que eu faço o portfólio, que são grandes instituições, né? E são grandes, não só instituições, mas também são pessoas físicas que têm um poder aquisitivo muito alto. E, por exemplo, 0,5% na carteira desbalanceada do cara está perdendo aí 600, 500 mil reais. Então tem que ficar ligado bem nisso aí, tá? Estratégias, tá? Diversificação do portfólio, isso é extremamente importante. A gestão de risco é um dos pilares principal, né? Do sucesso no mercado financeiro. E o uso de análise técnica e fundamentalista para mudanças nos ciclos, né? E a gente consegue prever mudança no ciclo. A gente sabendo onde estamos no ciclo econômico, podemos entender o ciclo de mercado e aí vem aquele estudo para a gente entender o que a gente pode fazer. Nós temos aí ações que se beneficiam em baixa de mercado, ações que se beneficiam em alta de mercado. Nós temos todo esse mapa, tá? Esse mapa eu tenho ele pronto porque eu uso muito ele em papel, no papel e no lápis, pessoal. Tem comigo mesmo e eu compartilho com vocês dentro da comunidade VIP, lá do grupo VIP, tá bom? Vou fazer isso para vocês, vou dar para vocês lá. Para formuladores de políticas, o que isso pode ajudar? Ferramentas como política fiscal, né? E aí a gente entra no ajuste nos gastos governamentais e impostos, e política monetária, ajuste nas taxas de juros e na oferta de dinheiro, tá? São usados para mitigar recessões e estimular expansões, tá? E aí é o método contracionista ou expansionista aí, é, que o governo, e está falando aí diretamente de governo, de políticas, de políticos, para poder mitigar as recessões, né, e estimular expansões para a economia do seu país. Qual a importância, tá, para os formuladores de política? Manter a estabilidade econômica e promover o crescimento sustentável, que é o pilar deles. Eles precisam manter a estabilidade econômica e promover o crescimento sustentável. Ponto. Mas, velho, o que é que o político tem que fazer? Ele tem que cuidar muito bem do país dele, mantendo a estabilidade econômica e promovendo o crescimento sustentável, coisa que a gente não está vendo no atual presente momento, né, do nosso país, onde o Banco Central,
que é o nosso famoso queridão, né, Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, fala inglês e o nosso presidente da República, o Lula, fala aramaico. Então, não tem como, tá? Não tem como. Eles precisam falar a mesma língua para que todos se beneficiem disso. Mas eu ainda acho que ele está comprado em dólar em 4,70, por isso que ele veio falando essas coisinhas aí. E o dólar bateu 5,75, ele lucrou muito. Enfim, é uma especulação minha. Conclusão, pessoal, né? Na conclusão da aula, e aí eu vou abrir um espaço aí para pergunta de vocês, né? Nós temos aí, revisamos todo o conceito de ciclos econômicos e de mercado, suas fases, exemplos históricos e a interação entre eles, tá? E destacamos também a importância desses ciclos para investidores e formuladores de políticas, tá? Nesse espaço agora de tempo, vou deixar que vocês abram o microfone e vocês possam fazer uma discussão de dúvidas, né? E perguntas, tá? Fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Caso tenham, tá bom? Caso tenham. Opa, velho, você tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, fala comigo, meu amigo. Peraí que deu bug aqui agora. Fala, pode falar, tô ouvindo. Aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo? É, agora saiu o som do meu aqui. Peraí, deixa eu achar aqui. Bom, enquanto ele arruma ali, Ah, fala aí, o... ué. a dificuldade é decorar esses negócios tudo, né? Mas vai ficar, a aula vai ficar, a aula vai ficar gravada, irmão. E Vou aí ter que você assistir fica à umas 50 vontade. vezes, que foi sempre minhas dúvidas, mano. De verdade. Mas aí as dúvidas elas estão dentro do que você. Eu consegui, por exemplo, entrar nos temas das suas dúvidas, Sim, na verdade é, eu não consigo muito decorar essas partes. Agora você falando, dá pra começar a entender, né? Eu sei que eu vou ter que assistir mais uma porrada de vezes mas aí pra. assim, a minha preocupação com vocês, alunos, é o seguinte: eu quero saber se dentro do que vocês esperam, é, por exemplo, da dúvida que você possa vir a ter, você acha que nessa aula, por exemplo, se você reassistir, você vai conseguir entender ou não? Sim, tá fácil, Entendi. a didática tá fácil. Perfeito. Isso eu queria saber. A didática tá de boa para vocês? Tá tudo certo? Sim, é Tá, como eu tô falando. Ah, como você vai falando aí, eu tento prestar atenção. aham. Na segunda vez que eu venho, já venho anotando. Entendeu? Segunda, Boa, isso terceira, aí. quarta, eu venho E é anotando por aí isso já que é já por isso que eu sempre peço o resumo, pessoal. Sempre faz o resumo, cara, da aula. Faz o resumo e pode me enviar. Eu vou estar olhando o que que vocês estão, né, para onde vocês estão enxergando, entendeu? E aí sim eu poder ajustar, por exemplo, uma próxima aula, por exemplo, se eu for dar todo o conteúdo de uma vez só, se eu for dar tudo, eu vou pegar meu conteúdo pessoal. Hoje eu vou falar aqui sobre, por exemplo, o Wyckoff. E vou passar 1 hora, 2 horas, 3 horas falando de Wyckoff. Cara, vocês não vão pegar. Por Uhum, mais que vocês assistam todas as vezes, vocês não vão pegar. Então eu tenho que sentir. Vou dar a primeira aula de Wyckoff. Pessoal, até então, resumo, como é que foi? Pô, Barres, foi assim. Legal, show de bola. Então o pessoal pegou legal. Aí eu vou passar para o próximo assunto de Wyckoff. Temos vários assuntos de Elliott, de Gann, de Down. Nós temos vários assuntos aí de macro e microestudo de mercado.
mercado de capitais, e aí nós temos aí uma aula que eu vou ter só de termos técnicos sobre o mercado financeiro, né? Tenho uma Bíblia comigo aqui, praticamente, para poder falar sobre isso. Então, assim, eu preciso ir devagar para vocês irem entendendo. Por isso que eu fiz essa aula de hoje como resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Para deixar bem fixado na cabeça de vocês sobre macroeconomia e geopolítica, tá? Trazendo exemplos e filmes para vocês. Ó, a parte. Quando eu entrei no mercado, eu Ó, só me preocupava com a parte do gráfico. Tanto é que para mim é o mais tranquilo. e Aí a parte do acabou que gráfico, a parte do gráfico, misturou essa parte, essa parte da geopolítica, dos ciclos e tudo mais. Acabou uhum. que não entrava na cabeça porque eu estava me preocupando só com gráfico. Agora eu não me preocupo tanto com gráfico. Então, essa parte eu É aprendo. lógico que agora você está entendendo antes do gráfico. Entendeu? Sim, Você está entendendo, você está pegando a parte anterior ao gráfico. Você vai tentar entendendo a economia ao todo. Aí você olha para o gráfico e você vê onde você está, para você aí sim tomar uma decisão. sim, E se você não tomar a tua decisão, se você, né, não rompe com aquilo que você faz e entender a parte principal, que é a economia, né? Você vai olhar para o gráfico e vai falar, por exemplo, eu poderia muito bem abrir um curso aqui, falar sobre Elliott, Wyckoff e Down, falar as leis de mercado, falar as leis de não sei o que, conta a onda, e vocês vão ficar clicando no botão ali no tradezinho lá, pá, e aí vai, perde, ganha, ganha, perde, ganha, ganha, perde mais, ganha mais do que perde, mas aí fica naquela brincadeira de eu fiz 100 no mês, 200, beleza, tem gente aí que está fazendo já, por exemplo, 200, 300 reais dia, né? Eu conheço pessoas que estão fazendo isso já e que me conhecem, tá? Mas não é o intuito. O intuito é vocês entenderem a economia e que vocês peguem o certificado de vocês isso mais à frente, para que, caso vocês tenham uma faculdade, isso seja um curso de extensão, na MBA, por exemplo. Entendeu? sim. Opa, Eu velho, tô tá me ouvindo esperando aí? só. Tô Agora, ouvindo, tava esperando tá. só a tua. É, falando sobre as commodities e os ciclos ali. Tipo assim, as commodities, ela vai acompanhar os índices no ciclo. Quando a gente está no boom ali, no topo, é válido a gente falar as commodities também, que o investidor ele vai estar comprado em ambos. Então, vou explicar para você entender. Sim, tá? O preço das commodities, elas tendem a seguir os ciclos econômicos e de mercado, tá? Esses ciclos, no caso, são influenciados por diversos fatores, tá? Incluindo aí oferta e demanda, condições climáticas, políticas governamentais, mudanças tecnológicas e aí fatores macroeconômicos globais, tá? É, por exemplo, num ciclo de alta, uma demanda crescente, quando a economia está em expansão, a demanda por commodity tende a aumentar, elevando seus preços. Falando sobre investimento, né? A alta nos preços incentiva o investimento e os investidores na produção de commodities, porque nós temos também a produção deles, não só a numeração na bolsa, mas temos a produção, por exemplo, de petróleo. Nós temos a produção, por exemplo, de boi gordo. Nós temos a produção né, dos contratos aí de café e tudo mais. Na inovação tecnológica, nós temos aí altos preços podem estimular, tá, a inovação tecnológica para aumentar a produção. Isso num ciclo de alta. Falei para você três coisas no ciclo de alta. Agora eu vou entrar no ciclo de baixa. Excesso de oferta, o aumento da produção pode levar a um excesso de oferta, tá? O que eventualmente faz com que os preços caem. Redução de demanda. Durante recessões econômicas, a demanda por commodities geralmente diminui, né? Pressionando os preços para baixo. E o desinvestimento, podemos falar assim, tá? Desinvestimento. Preços baixos podem levar a redução de investimentos na produção,
o que pode, ao longo do tempo, né, causar aí uma redução na oferta, tá? E aí, dessa correlação, né, do preço da commodity seguir o ciclo econômico de mercado, no ciclo de curto prazo a longo prazo, nós temos de curto prazo movimentos de preços mais voláteis, influenciados por eventuais eventos sazonais, por exemplo, desastre natural ou políticas temporárias. A longo prazo, nós temos aí tendências de preços sustentadas por mudanças estruturais na economia global, tá bom? Como crescimento populacional, urbanização ou transições para energias renováveis. Consegui tirar sua dúvida? Sim, show de bola. Sim ou não? Sim, sim. Tá tudo certo? Show. É. Wellington, alguma coisa que eu possa te ajudar? Sem ser clicar o botão para você ir lá e fazer R$ 1.000 no dia? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Pessoal, ó, essa foi a aula, tá? Do resumão que a gente teve aí sobre ciclos econômicos, né? Nossos ciclos lucrativos aí, a economia na prática, tá bom? Esse foi o resumão. Posteriormente a essa aula, nós teremos aí. Não saiam, não saiam, que vocês sabem que tem a resenha pós-aula. Não Ô, saiam. opa, Pavés, Oi. e uma coisa que eu achei interessante da outra aula Ah, foi sobre a parte da curva de Laffer, que eu não tinha ouvido falar. aham. Eu achei A muito gente vai ter uma, interessante falar, a falar, gente vai ter uma aula só sobre curva de Laffer, tá? vai ser interessante, que eu nunca tinha ouvido falar do jeito que você falou assim. A O curva de negócio Laffer, foi quanto bem, maior. É porque o pessoal. O que acontece, pessoal? A curva de Laffer, né? Deixa eu resumir mais ou menos para vocês. De Arthur Laffer, né? A curva de Arthur Laffer ficou mais conhecida como curva de Laffer, né? Foi um conceito, né? Eu vou explicar de novo para vocês entenderem. Tá? É um conceito econômico que ilustra a relação entre a taxa de imposto e a receita fiscal total do governo. Tá? Não quer dizer, em hipótese alguma, que quanto maior é o imposto, vai ser maior a arrecadação. Porque o pessoal foge, só nega imposto, entendeu? Então, essa ferramenta da curva de Laffer, ela funciona mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar no. Deixa eu compartilhar o meu gráfico aqui. O gráfico aqui, pronto. Deixa eu botar um. Aqui, ó. Ela funciona assim. Compartilhei o quadro errado, né? Sou muito bom nisso aqui, não. Tá bom? Mas melhorarei, digamos assim. Melhorarei. Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui, esses aqui. E eu vou mostrar para vocês, dentro dessa parte aqui, como funciona a curva de Laffer. Vocês viram que eu mandei no PDF lá sobre curva de Laffer, né? Tá dentro do PDF lá algumas coisas. Então, vamos lá. Funciona no eixo assim e assim. Onde aqui tem imposto, aqui no caso é imposto, e aqui, se eu não me engano, é, a parte onde o pessoal ele investe, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome que eles dão aqui do lado aqui dessa parte aqui, mas o gráfico ele funciona mais ou menos assim, olha só, o gráfico.
tá? Eu vou trazer a aula completa para vocês entenderem legal. Ele funciona mais ou menos assim. Assim. O que que isso quer dizer? O ponto chave, tá? O ponto chave. Deixa eu botar aqui. Que vai facilitar para vocês um pouco melhor. Vocês vão entender. Aqui. Oh, meu. Ah, deixa eu melhorar para vocês. Funciona assim. Aqui, pessoal, nós temos a arrecadação. Enfim, nós temos a arrecadação e aqui nós temos a alíquota, tá? A alíquota de imposto. Beleza? Aqui e aqui. E aí, o que que acontece? Acontece exatamente assim. Essa é a curva de Laffer. Aqui nós temos o ponto máximo, PM. O ponto máximo de quê? Da arrecadação com a alíquota, tá? Aí aqui é zero e aqui é 100. Então, aqui é a arrecadação do governo e aqui é a alíquota de imposto que o governo coloca. Pessoal, passou dessa região aqui, né, de 30 mais ou menos por cento, aqui, dessa região aqui, a arrecadação começa a cair. Por quê? Está muito mais alto o imposto, o pessoal começa a fugir, tá? O pessoal começa a fugir. Por quê? Está muito alto, eles vão colocar o dinheiro deles em outro local. Perfeito? Até aí, tudo bem para vocês? Estão entendendo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Show. Então aqui a gente temos a arrecadação e a alíquota de imposto. Tá? A arrecadação ela cresce absurdamente aqui, ela começa a cair de um ponto de maximização da receita. Tá? É, E aí, nós temos é, na arrecadação uma região de aumento de receita. Tá? Por quê? O imposto ainda está baixo, aqui. O imposto ainda está baixo, a arrecadação é grande, o pessoal consegue, né, declarar seus impostos, pagar seus impostos e tudo mais. E na curva de Laffer, a gente entende que na numeração da curva de Laffer, se a gente aumentar demais o imposto, a gente não arrecada tanto. Isso teve no governo do Bolsonaro, tá? A arrecadação estava batendo o recorde com o imposto mais baixo. A arrecadação aqui batendo recorde com o imposto aqui, ó. Hoje, nós estamos com o imposto aqui e a arrecadação aqui, ó, caindo. Por quê? O pessoal está fugindo.
Essa é a famosa curva de Laffer. Então, não é quanto maior o imposto que vai ser maior a arrecadação, tá? Tem um ponto de equilíbrio, tem um PE aí, tá? Tem um ponto famoso PE, que é o ponto de equilíbrio entre a alíquota do imposto que você pode ir, tá? E a arrecadação. O lance do governo é até onde eu posso ir para manter esse pessoal, tá? Então, a curva de Laffer, ela funciona e ela é extremamente poderosa por conta disso. Mas no gráfico que eu estou mostrando para vocês aí, ele está muito básico, tá? Porque ainda nós temos aí regiões aí de Tmax, T1, é uma fórmula, tá, pessoal? Nós temos aí T1, Tmax, T total, nós temos T3, enfim. E aí eu vou explicar para vocês que ela faz uma curva mais ou menos assim. Ela faz uma curva assim, entendeu? Entre um e outro. Aí a gente vai ter uns traçadinhos assim, ó. Aqui é 100, aqui é zero. Entende que aqui a gente tem um ponto de equilíbrio aqui, ó? Aí, basta. Isso aí. A gente tem um ponto de equilíbrio bem aqui assim, ó. Porque não é quanto maior o imposto, não é quanto maior o imposto que a gente vai ter maior arrecadação. Isso é uma mentira, tá? Quando a curva de Laffer ela está apontada assim, a gente está errado, tá? Ó. Quando ela está assim, tá você. Do jeito que eu mostrei para vocês aí, é o melhor jeito possível. É a melhor coisa, o melhor gráfico possível. Mas quando ela está assim, nós temos um ponto de equilíbrio. Agora, quando a menina, né, o gráficozão lá, bonitão, coisa linda, né, um absurdo. E aí tá todo mundo, né? Meu Deus do céu, vamos ficar milionário, pá, não sei o quê. Tá assim, deixa eu voltar aqui. Tá assim, uma merda. Essa curva de Laffer, ela tem que estar aqui e não aqui. Esse gráfico, ele tem que estar apontando para cá, para ter a maior arrecadação com o menor dos impostos. E não a maior arrecadação com o maior dos impostos. Entenderam? Consegui resumir para vocês? Agora você explicou. Sim, ficou de boa. Agora foi. Foi. Eu sabia que estava faltando alguma coisinha. Essa Amanhã parte você. que eu não tava, essa parte que eu não Ah, tava entendendo. Quanto isso. mais perto ela fica do eixo, Assim. mais reta, Quanto mais assim para a esquerda, pior. sim, é isso. Resumiu. É isso. Entendeu? Eu quero que ela esteja assim. Que a curva venha aqui. Porque aqui eu tenho um ponto de equilíbrio com um imposto mais ou menos e a arrecadação top. Top, jovem. Top. Só cortar essa aula aí agora e mandar para Haddad. Rapaz, você sabe que ele. Você, ah, e você sabe que se eu falar isso para ele, ele vai perguntar o que que é curva? Não é de duvidar, né? É sério, pô, tô falando para vocês, é verdade isso. Pois a entrevista que ele deu lá, mas deu uma entrevista louca lá. Enfim, pessoal, posso encerrar a aula aqui para a gente fazer uma resenhazinha aqui?
por poder falar mal dos coleguinhas? Pode, Sim, pode. fecha aí. Então tá bom, ó. Esse aqui foi o resumão, brabão, top de linha, daquele estilo Mega Driver do Pavese, da Alto Padrão Investimentos, sobre ciclos lucrativos, a economia na prática. Tá bom? Vejo vocês na próxima turma e nas próximas aulas. Valeu? Fiquem com Deus. Até terça-feira, pessoal. Terça-feira, às 8 horas, tem aula, tá? Vou lançar o tema mais à frente. Fui!